A medida da hipotenusa de um triângulo retângulo é A, e as medidas dos catetos são B e C. Qual é o valor mínimo da razão A dividido por raiz de BC? Então, o que ele está te dizendo aqui é que a gente vai ter um triângulo retângulo com a hipotenusa medindo A, aqui um ângulo reto, e os catetos têm medidas B e C. E a gente vai querer encontrar qual é o valor mínimo para essa razão aqui, A dividido por raiz de BC. Então, o que a gente sabe quando a gente tem um triângulo retângulo? A primeira coisa que você pensa é o Teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado, que é o A ao quadrado, tem que ser igual à soma dos quadrados aqui dos catetos, B quadrado mais C quadrado. Ou, para a gente isolar o A aqui, a gente tira a raiz quadrada dos dois lados. Então, vai ficar A do lado esquerdo e raiz de B quadrado mais C quadrado do direito. E agora a expressão que a gente está interessado é A sobre raiz de BC. Então, vamos colocar esse A aqui, vai ficar raiz de B quadrado mais C quadrado, dividido por raiz de BC, que é o mesmo que colocar a raiz aqui sobre a fração toda, que é B quadrado mais C quadrado, dividido por BC. E para que fazer essa substituição? Agora a gente vai ter aqui uma expressão que só depende do B e do C, e a gente quer encontrar qual o valor mínimo para isso. E além disso, tem uma expressão aqui dentro da raiz quadrada, então encontrar o mínimo com a raiz também é o mesmo que encontrar o mínimo do que está dentro da raiz e depois extrair a raiz. Ou seja, o que eu quero dizer é que a gente pode primeiro pensar em encontrar qual é o valor mínimo para a expressão b quadrado mais c quadrado sobre bc, e aí o mínimo para aquela raiz ali vai ser a raiz quadrada do mínimo disso daqui. E essa expressão que está dentro da raiz dá para perceber que tem tudo a ver com produtos notáveis, né? Porque a gente tem b quadrado, c quadrado e b vezes c. E aí tem uma desigualdade muito importante que decorre de um fato bem simples, que se a gente pegar quaisquer números reais aqui, b e c, não precisaria nem ser catetos de um triângulo retângulo. Pega b e c quaisquer, faz b menos c e eleva isso ao quadrado. Então, o quadrado de qualquer número real é sempre maior ou igual a zero. Então, essa é uma desigualdade que vale sempre. Agora, o que acontece se a gente desenvolve isso daqui? O quadrado da diferença vai ser b quadrado menos 2 vezes b vezes c mais c quadrado. Então, essa expressão é sempre maior ou igual a zero. Agora, eu posso somar 2bc dos dois lados, para cancelar esse 2bc, passar ele pelo lado direito. Então, vai ficar b quadrado mais c quadrado maior ou igual que 2bc. Então, partindo dessa desigualdade simples aqui, que todo número real ao quadrado é positivo, a gente deduz uma outra, que é b quadrado mais c quadrado é sempre maior ou igual que 2bc. E agora a gente pode dividir os dois lados por bc. Aqui, como b e c são números positivos, a gente pode dividir os dois lados e vai ficar b quadrado mais c quadrado sobre b vezes c maior ou igual a 2. Então, olha só que legal, apareceu exatamente a expressão que a gente queria, o b quadrado mais c quadrado dividido por bc. E a gente descobriu que esse número é sempre maior ou igual a 2. E a gente quer encontrar o valor mínimo. Então, o valor mínimo vai ser exatamente 2. Porque esse 2 é atingido quando o b é igual a c aqui. Porque aí a desigualdade que a gente parte é b menos c ao quadrado. Ou seja, 0 ao quadrado maior ou igual a 0. Então, na verdade, você tem a igualdade. Ou, equivalentemente, a gente quer ver que dá a igualdade quando b é igual a c. Então, se b é igual a c, aí a gente pode substituir nessa fórmula o valor de c por b. Então, ficaria b quadrado mais b quadrado de novo, dividido por b vezes b, que é b ao quadrado. Então, isso daqui daria igual a 2, porque é simplesmente 2b quadrado dividido por b quadrado. Então, a gente concluiu o quê? Que essa expressão é sempre maior ou igual a 2 e que, de fato, ela atinge o valor 2 para quando c é igual a b. E, portanto, então, o mínimo dessa expressão é 2. Então, agora, para concluir, é como eu falei no início. A gente primeiro observou a expressão que está dentro da raiz. Então, a gente calculou aqui o b quadrado mais c quadrado dividido por bc é sempre maior ou igual a 2 e atinge esse valor 2, que vai ser o mínimo. E aí, quando a gente quer analisar a raiz quadrada disso, basta fazer aqui raiz quadrada dos dois lados, porque a raiz quadrada é uma função crescente. Então, ela preserva aqui a desigualdade. E, portanto, essa expressão do lado esquerdo, que a gente encontrou que é igual a dividido por raiz de BC, no caso aqui em que A, hipotenusa, e B e C são catetos de um triângulo retângulo, é sempre maior ou igual a raiz de 2, e, portanto, o valor mínimo vai ser exatamente raiz de 2 quando B é igual a C. E aí, a resposta é a letra B, o valor mínimo é raiz de 2.